Em primeiro lugar, agradecer aqui a organização do evento, a ProScore, Melissa. É uma honra estar aqui debatendo com vocês, trocando ideias, percepções sobre dois assuntos tão importantes, tão atuais no dia a dia. Eu diria não apenas do sistema financeiro, das instituições financeiras, instituições de pagamento, como da sociedade em geral, que é a questão da lavagem de dinheiro e a questão de fraudes. E, de fato, como a gente vai ver ao longo dessa minha conversa, dessa minha apresentação, são dois temas que têm um relacionamento, têm uma área de sobreposição muito importante, muito significativa. Tá? Então, vamos começar primeiro a falar um pouquinho da questão da lavagem de dinheiro. Né? Lavagem de dinheiro, acredito que aqui o público seja bem amplo, ou seja, não seja aquele público que eu estou acostumado a lidar de instituições financeiras, instituições de pagamento, seja um público bem mais diversificado, né? Enfim, então, para trazer um pouquinho, fazer um panorama um pouco mais amplo, vamos falar assim, falar um pouquinho de como tudo isso surgiu. Lavagem de dinheiro, né, gente? Lavagem de dinheiro, como é que surgiu? A lavagem de dinheiro surgiu a partir do momento em que os criminosos sentiram necessidade de proteger os seus recursos de bloqueios judiciais, de confiscos, enfim, desse tipo de coisa. Então, eu costumo dizer que, quando surgiu o crime, um pouquinho depois já surgiu a lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro, na verdade, com esse nome, com esse tema que nós utilizamos, essa designação surgiu na época lá da lei seca nos Estados Unidos, né, dos gangsters, porque exatamente eles usavam lavanderias para dar essa aparência lícita a recursos de origem criminosa. Esse é o grande cerne da questão da lavagem de dinheiro. Ou seja, eu tenho uma atividade criminosa que gera recursos e eu tenho que dar uma aparência lícita, legal, para esses recursos para que eu possa utilizá-los no dia a dia. Né? Ao longo do tempo, a lavagem de dinheiro, vamos dizer assim, ficou meio como todo mundo sabia, é importante, mas a importância maior dela veio no final da década de 1990, Convenção de Viena, porque as autoridades policiais descobriram que era uma forma de você tratar a questão do tráfico de drogas. Então, como é que eu vou combater as organizações criminosas que lidam, que têm recursos com o tráfico de drogas? Vamos asfixiá-las financeiramente, vamos tirar os recursos delas, ou seja, vamos combater a lavagem de dinheiro. A partir desse momento, a partir desse momento, lavagem de dinheiro subiu de nível, passou para um outro patamar em termos de preocupações do Estado, preocupações da sociedade em geral. Surgiu o GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, no âmbito da OCDE, que publicou as 40 recomendações na época. Eram recomendações focadas no quê? Em estabelecer leis, estabelecer procedimentos para a prevenção da lavagem de dinheiro dos recursos oriundos do tráfico de drogas. Só que o que se percebeu? Que as tipologias usadas pelo tráfico de drogas para lavar dinheiro eram as mesmas de outros crimes. Então, a coisa se estendeu, ou seja, surgiram as leis de segunda geração que falavam não apenas da lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas, falavam da lavagem de dinheiro oriunda de contrabando, corrupção, tráfico de pessoas, enfim, uma lista de leis. Hoje, o que nós temos no mundo e no Brasil também, a Lei 9.603 ela começou como uma lei de segunda geração, mas hoje ela é uma lei de terceira geração, que fala que todo crime previsto no Código Penal pode ser antecedente da lavagem de dinheiro. Então, o conceito ficou bem amplo e isso inclui fraude. A coisa começa a haver essa intersecção significativa nesse ponto. Enfim, aí uma nova questão surgiu. Como é que eu faço para os países adotarem leis para combater a lavagem de dinheiro, adotarem regras, normas, procedimentos? Então, surgiu a segunda tarefa do GAFI, que é os trabalhos de avaliação mútua. O GAFI é uma organização que hoje tem em torno de 40 países membros. O Brasil é membro desde 2005, se não me engano. Agora me fugiu a data. Mas o Brasil não é propriamente um sócio fundador, mas é um membro já bastante antigo do GAFI. Então, o que acontece? O país começou
aliás, o GAFI começou a avaliar os países, os membros do GAFI começaram a avaliar como é que os seus pares adotavam procedimentos, leis, regulamentos para combater a lavagem de dinheiro. Aí surgiu o processo de avaliação mútua. O Brasil acabou de passar por a quarta rodada de avaliação mútua, com bons resultados, eu diria, na parte do sistema financeiro, mas eu sou supervisor de conduta, né? Eu nem me apresentei, perdão, sou chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central, trabalho justamente com essa questão de supervisionar os procedimentos de PLD, FTP, adotados pelas instituições financeiras. Quando eu falo PLD, FTP, é prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. Toda essa sopa de palavras agora vira só uma sopa de letrinhas PLD, FTP. Então, o país acabou de passar por uma quarta rodada de avaliação com resultados positivos, mas, óbvio, como todo o processo de inspeção, a gente sempre tem alguns apontamentos. Quando a gente termina um trabalho de supervisão de uma instituição financeira e não tem apontamentos, é porque a gente não fez o trabalho certo, não fez o trabalho correto. O Brasil tem algumas necessidades, algumas carências que precisam ser tratadas, e o Banco Central e outras organizações, outros órgãos de Estado estão trabalhando para isso. Mas, voltando para a questão. E uma terceira tarefa que eu considero igualmente importante do GAFI, publicação de estudos técnicos. Além das recomendações e da metodologia de avaliação, e para quem depois quiser se aprofundar nessa questão, eles têm uma biblioteca, vamos falar assim, de estudos técnicos muito boa, inclusive tipologias utilizadas para lavagem de dinheiro, enfim, é um acervo muito rico para quem quiser se especializar na matéria. Ok. Então, falei dessa questão do GAFI, falei da questão da lei de lavagem de dinheiro. Agora, vocês vão ver que a minha apresentação vai estar muito focada no meu dia a dia, que é sistema financeiro. Tá? E por quê? Porque, justamente, é talvez o elemento de todo o arcabouço, de todo o sistema de PLD, FTP do país, talvez seja o mais importante, porque é por onde passa o dinheiro. Ou seja, o dinheiro passa por contas correntes, contas de pagamento, enfim. Então, ele acaba tendo uma importância... não gosto de fazer comparações, mas talvez uma importância maior em termos de combate à lavagem de dinheiro. E não é à toa que, se vocês forem ver as estatísticas do COAF, essa é outra consequência da ação do GAFI, a criação de uma unidade de inteligência financeira, que é quem vai centralizar o recebimento de comunicações de operações atípicas, fazer o trabalho de inteligência financeira, que, por sua vez, vai alimentar as atividades de persecução, Polícia Federal, Ministério Público. Então, os órgãos, as entidades que mais comunicações têm efetuado ao COAF são as entidades do Sistema Financeiro Nacional, por conta, justamente, do volume, por conta da quantidade de clientes, quantidade de pessoas, transações com as quais lida no dia a dia. Ok. Então, já temos aí um arcabouço legal, Brasil, a Lei 9.613. Temos arcabouços normativos, regulamentares, no caso do Banco Central, a Circular 3978, Carta Circular 4001, mas assim também há normas da CVM, da SUSEP, enfim, de outros órgãos. Para aqueles que não têm um órgão de supervisão, o próprio COAF atua como uma entidade de supervisão. Mas o que vamos trazer agora para o panorama atual? Falei um pouco de como surgiu essa questão de lavagem de dinheiro. Como é que hoje nós vemos o panorama atual? Nós tivemos uma mudança muito importante, eu diria que ela foi acelerada, teve um processo de aceleração muito forte por conta da pandemia, que é o surgimento do banco digital, ou seja, o surgimento de instituições financeiras que atuam principalmente na abertura de contas por meio digital. Isso já era um processo que vinha em andamento, mas, por conta da pandemia, isso se acelerou de uma maneira muito forte. E o grande problema é que, quando as coisas se aceleram de uma maneira muito forte, normalmente acaba trazendo alguma consequência, algum problema em termos de controles e procedimentos. E foi o que nós acabamos percebendo.
Não sei se todos vocês, eu pelo menos sou daqueles que uma vez na vida já tive que abrir uma conta corrente e ter que levar um calhamaço de documentos para abrir uma conta numa agência física. E qual era a vantagem? O gerente via a pessoa. Claro que isso não impedia a ocorrência de fraudes, não impedia a utilização do sistema financeiro para lavagem de dinheiro, mas era uma barreira, vamos falar assim, a presença física de um cliente. Hoje isso é uma coisa impensável. Hoje todo mundo quer abrir uma conta usando o celular, a internet, enfim, o tablet, abrir uma conta com o mínimo de fricção possível, com o mínimo de dores de cabeça possível, o mais rapidamente que for disponibilizado pela instituição financeira. Mas isso tem um preço. É como eu sempre falo, a gente tem sempre que procurar tudo na vida a gente tem que sempre procurar um equilíbrio, um balanceamento. Quando você se preocupa demais com reduzir fricção, com a jornada do cliente, você não pode deixar de olhar do outro lado. Procedimentos e controles para conhecer esse cliente, para saber quem você está trazendo para essa instituição financeira, para prevenir a utilização da instituição financeira para lavagem de dinheiro e para fraudes. E o que houve? O processo de onboarding digital se deu de uma maneira tão rápida, tão acelerada, que os processos e controles para impedir que um cliente se torne, para impedir que um criminoso se torne cliente, não vieram na mesma velocidade. Eu me lembro que os primeiros trabalhos de supervisão de bancos digitais ou de processos digitais, ainda não se falava em bancos digitais, o processo basicamente era tirar uma cópia da carteira de identidade. E o que acontecia aqui no Brasil? Cada estado tem um modelo diferente. Mesmo dentro de estado, você tem vários modelos diferentes. E a possibilidade de uma falsificação era muito grande. Na época, o que havia? Havia sistemas que conseguiam detectar, a partir de modelos já pré-estabelecidos, se havia algum indício de falsidade naquele documento. Só que o crime, lavagem de dinheiro, fraude, de uma maneira geral, mas o criminoso, as organizações criminosas, elas têm um caráter muito dinâmico. No momento em que você cria uma barreira no seu sistema, no dia seguinte eles já estão pensando em como burlar essa barreira. Então, as falsificações começaram a se tornar cada vez mais sofisticadas. E aí começou a se passar por um outro processo. Não, vou tirar uma selfie, quero tirar um retrato para provar que eu estou lá. E, da mesma forma, começaram a surgir formas e formas de burlar. Agora, claro, a gente tem sempre que ter uma preocupação. Às vezes, a instituição financeira ela adota procedimentos que não são tão robustos como deveriam ser. Então, a gente teve casos, alguns meses, teve um caso famoso de um criminoso que usava um retrato num boneco, pegou uma foto, colocou num boneco, tirou abriu uma conta com o celular e a conta foi aberta, sem nenhuma barreira, sem nenhum problema. Teve alguns casos que nos foram reportados, inclusive, de abertura de contas com bonecos mesmo, com manequins, que realmente aí já chega também ao absurdo, né? E aí depois também o grau de possibilidade de falsificação, de burlar esses sistemas e procedimentos e controles no processo de onboarding, foram se tornando cada vez mais sofisticados, que aí agora você tem que filmar o seu movimento para a esquerda, direita, tal. E mesmo isso a gente já tem relatos de que isso já tem técnicas para burlar esse movimento, principalmente utilizando inteligência artificial. O que acontece hoje? No mundo das instituições financeiras, a partir do momento em que você começa a usar um processo de onboarding digital, trazer o cliente para dentro da instituição, com um processo de tecnologia avançada, você cada vez tem que usar mais e mais procedimentos e controles igualmente avançados tecnologicamente. Hoje já se fala, já virou lugar comum usar a inteligência artificial, machine learning, nos processos de monitoramento de operações, no processo de conheça seu cliente, de onboarding digital. Mas nós já sabemos que os criminosos também já estão usando isso. A gente já tem aí os relatos de casos não de assédio, mas de exposição de pessoas, de adolescentes, com programas de inteligência artificial colocando fotos em perfis nudes, enfim. É algo muito sério. É muito sério, porque a inteligência artificial ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. E as organizações criminosas estão cada vez mais capacitadas para isso. A coisa mais ou menos de um ano e
pouco, um ano e 3 meses, eu tive num evento do GAFI, na Índia, justamente para discutir um dos assuntos, eram vários assuntos, mas um dos assuntos era a questão de fraudes. E os relatos, primeira coisa, fraude não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global, é um fenômeno mundial. Volta e meia a gente recebe notícias, por exemplo, o FCA está estudando formas de... Vejam vocês como são as coisas. O FCA está estudando uma possibilidade de limitar aquelas operações de pagamentos instantâneos, justamente por conta da questão da fraude, porque um dos problemas do pagamento instantâneo é justamente o recurso viajar e ir embora e você perder o rastro dele, né? E quando você descobre onde a conta do criminoso onde foi parar, o recurso já foi sacado, já foi em espécie ou de alguma forma já foi tirado do sistema. Mas voltando, esse evento na Índia, o que acontece? Houve alguns relatos de como funcionam essas organizações criminosas, e são organizações extremamente bem organizadas, não é à toa crime organizado, né, mas extremamente bem organizadas em termos de atribuições de responsabilidades, atribuições de tarefas. Então, essas organizações que atuam com fraudes hoje, elas têm um hacker ou alguém de TI que conhece muito dos sistemas utilizados pelas instituições financeiras para saber como burlá-las, como acessar os sistemas, como roubar dados delas. Volta e meia a gente tem essa questão de vazamento de dados de clientes que depois vão ser utilizados para fraudes em outros bancos, outras instituições. Então, isso é um problema muito sério. Então, você começa com um cara de TI dentro da organização criminosa. Aí você tem o cara que organiza a cooptação de mulas, ou seja, o mula pode ser tanto aquele tradicional, que é o cara que leva o dinheiro para atravessar a fronteira, enfim, para tirar o rastro do recurso, como pode ser aquele que empresta a sua conta para ser utilizada para lavagem de dinheiro. Aqui estamos falando de lavagem de dinheiro, porque a fraude já ocorreu, o recurso já foi tirado da sua conta. A partir do momento em que ele começa a transitar por outras contas, entramos na lavagem de dinheiro. Tá? Então, tem o gerente responsável por cooptar as mulas, tem o gerente responsável por organizar todo o esquema, vamos dizer como se fosse um gerente geral, ou seja, são organizações extremamente departamentalizadas, vamos falar assim, ou seja, você tem as atribuições muito bem definidas para cada um dos seus componentes. Bom, qual é o cenário que a gente tem hoje? Você tem um cenário em que você tem um crescente número de fraudes, por conta justamente do fenômeno do banco digital, do fenômeno do onboarding digital. Uma parcela significativa desse fenômeno, vamos falar assim, é importante a gente deixar claro, nem toda fraude é lavagem de dinheiro, e nem todo esquema de lavagem de dinheiro está relacionado à fraude, mas tem uma área de sobreposição muito grande e significativa. Então, quando você tem um esquema de fraude, utilizei de alguma forma para tirar recursos da conta de alguém, e aí são inúmeras tipologias que a gente tem conhecimento, desde aquelas mais básicas de você levar uma pessoa, normalmente pessoas idosas ou com baixo grau de instrução, a fornecer os seus dados de uma maneira inadvertida, seja por uma central telefônica, isso é outra característica do crime organizado, utilização de centrais telefônicas, né, para obtenção de dados e principalmente da senha, né, para realizar as transações de saque da sua conta. Mas, enfim, você tem essa questão desses esquemas de fraudes, que usam esses, vamos dizer assim, esses processos, essas tipologias mais simplificadas, até aqueles outros mais complexos, né, que envolve, por exemplo, invadir o sistema de um banco para roubar os dados dos seus clientes, o que inclui senhas também. E não apenas bancos, tá? Não apenas bancos. Plataformas de merchantes, plataformas de internet, enfim, também estão sujeitas a esse tipo de risco. E aí o que acontece? Eu tenho que tirar esse... É um recurso de origem criminosa. Isso vai cair numa conta que foi aberta fraudulentamente. Por exemplo, eu vou tirar o dinheiro da minha conta. Eu sou um fraudador, vou tirar o dinheiro da conta de uma determinada pessoa e tenho que passar para uma outra conta. E é uma conta que foi aberta fraudulentamente. Aí está o grande problema do onboarding digital feito com processos e recursos não tão robustos. Esse dinheiro cai na conta, no minuto seguinte eu já estou tirando dessa conta e indo para outra. Aqui já entrou a lavagem de dinheiro.
Aqui já estamos falando em lavagem de dinheiro. E por aí vai. Obviamente que as autoridades, e aí eu falo especificamente do Banco Central, mas de uma forma geral, o Estado brasileiro tem preocupação com essa situação. Então, diversas medidas foram feitas. Uma outra coisa que também, vamos dizer assim, criou um novo ambiente para as fraudes. Da mesma forma como criou um ambiente extremamente vantajoso para a sociedade, que foi o PIX. Não vamos falar especificamente do PIX, mas pagamentos instantâneos de forma geral. O PIX foi um dos pioneiros, não foi o pioneiro, mas é um dos pioneiros, mas hoje já existem diversos países com sistemas de pagamentos instantâneos. E o pagamento instantâneo, se por um lado promoveu inclusão financeira, bancarização da sociedade, diminuição, inclusive, está em estudos do Banco Central, diminuição do uso do dinheiro em espécie, que é uma das tipologias de lavagem de dinheiro, lógico. Por outro lado, propiciou o fluxo de recurso financeiro mais rápido por conta do fraudador. E aí teve que se criar mecanismos para se contrapor a isso. Então, o que surgiu? Surgiu, por exemplo, paralelo com o PIX, o DICT, que é uma base de dados de contas que foram, de certa forma, utilizados para fraude. Saiu a recomendação número 6, a resolução conjunta número 6, que permite o intercâmbio de informações entre as instituições financeiras sobre contas, CPFs, CNPJs, utilizados para esquemas fraudulentos. Justamente, a ideia é compartilhamento de informação para prevenir a utilização, para prevenir a abertura de contas em nome de determinadas pessoas que utilizariam as contas para fraudes. Mensagem que a gente tem que passar. Primeira coisa, né, gente? Para combater todo esse processo é tecnologia. Se a gente pensar no âmbito das instituições financeiras, a gente tem que pensar em uso cada vez mais intensivo de tecnologia. A gente está vendo isso na oferta de produtos e serviços e, obviamente, isso tem que vir acompanhado de procedimentos cada vez mais robustos, procedimentos cada vez mais sólidos em termos de identificação e validação de informações no processo de onboarding digital. Tá? A norma do Banco Central ela estabelece que a instituição financeira tem que identificar e qualificar. Qualificar um cliente, o que significa? Obrigatoriamente obter informação de renda e o endereço. No caso de uma pessoa jurídica, receita, né, faturamento e endereço. Isso é obrigatório. Dependendo do perfil de risco do cliente, tem que ser agregadas mais informações. E essas informações têm que ser validadas, têm que ser verificadas. Isso é uma obrigação que é imposta pela norma às instituições financeiras. Uma outra questão importantíssima, educação financeira. Muitos casos de fraudes ocorrem envolvendo pessoas idosas, envolve pessoas de baixo nível de instrução, que acabam caindo no golpe. Vamos usar o termo, acabam caindo no golpe, fornecendo informações que acabam possibilitando a ocorrência de fraude. Então, é fundamental, e o Banco Central tem feito esforços nesse sentido, mas não apenas o Banco Central. A gente tem visto esforços de instituições financeiras, da FEBRABAN, de associações, de uma forma geral, no sentido de conscientizar as pessoas, dar instrução para elas, para se precaverem da utilização, de serem enganadas, né, de serem ludibriadas em esquemas de fraude. Acho que todos vocês aqui já devem ter passado, devem ter recebido alguma ligação telefônica de uma central. Eu volta e meia recebo ligação do Banco do Brasil, pedindo, olha, foi feita uma compra no seu cartão de crédito, o senhor reconhece essa compra no valor de R$ 1.386,52? Não reconheço. Não, foi feita na americanas.com, na amazon.com. Não, eu não reconheço. Então nós vamos cancelar o seu cartão, porque ele foi utilizado indevidamente. Poxa, que legal. Gostei, Banco do Brasil foi proativo. Olha, ele está cancelando. Não foi necessário verificar no meu extrato de cartão de crédito que tinha uma compra errada. Gostei, legal o Banco do Brasil. Mas, para isso, eu vou precisar, o senhor confirma o cancelamento? Confirmo. Olha o dado impressionante, isso é real, aconteceu comigo. Eles tinham o meu nome e meu endereço, meu CPF. Nessa hora, eu já... Ainda bem, né? Se eu caísse num golpe desses, aí, realmente, eu não podia estar falando aqui. Né? Aí era o fim, né?
eu já estava, mas eu tenho um componente genético na família que eu sou meio gaiato, que nem meu pai, né? Meu pai já caiu numa dessas, caiu não, atendeu o telefone e foi dando trela, foi dando trela. E eu, não, tudo bem, o que mais vocês precisam? Tal? Não, aqui mais uma informação, tal, não sei o que. Olha, acabamos de cancelar o seu cartão de crédito, agora eu vou precisar que o senhor digite a senha para só dar o aval final do processo, e aí o senhor vai receber um novo cartão na sua casa. Bom, aí eu também não vou me expor, bati o telefone. Ainda recebi 3 vezes três telefonemas seguidos, tentando reconectar a conversa, né? E aí eu me lembro, provavelmente vocês já devem ter recebido isso, mas eu acho muito, muito interessante. Eu recebi isso via WhatsApp, alguma coisa assim, uma conversa de um senhor com o criminoso. Mesma coisa, começou do mesmo jeito. E aí eu até acho graça, porque ele lembra muito como meu pai faria, né? Ele foi dando trela e falou: meu filho, para com isso, eu sei que você é criminoso, por que você está fazendo isso comigo? Eu sou um senhor de idade, isso é aposentadoria, por que você vai tirar o meu dinheiro da aposentadoria? Vai trabalhar, vai procurar um emprego, você está tirando dinheiro de gente de bem. Aí o problema é que o criminoso também era gaiato, né? E aí foi em diante. Não tem nada disso, não. Eu sei, olha, deixa eu explicar como é que a gente trabalha. A gente só vai atrás de gente que tem dinheiro, tá? A gente não vai atrás de gente pobre, porque não adianta. Então, a gente só vai atrás de gente que tem dinheiro. Mas como você sabe que eu tenho dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Não, o senhor tem sim, porque a gente tem acesso às informações do banco. E aí foi andando. Olha, é uma conversa, se vocês tiverem oportunidade, é provável que alguns de vocês já tenham ouvido essa conversa, deve ser uma conversa de uns 10 minutos, 15 minutos. Ele vai explicando como é que funciona o esquema. É alguma coisa assim, hilária, até para não dizer triste, mas tem um aspecto hilário. Mas mostra um pouco de como funcionam as coisas. Percebam, esses criminosos normalmente têm informações sobre vocês. Eu imagino que todos vocês já devem ter passado por essa situação. Eles têm informações sobre vocês. Como é que eles conseguem essas informações? Dentro do banco. Exatamente, dentro do banco. Então, há esquemas de conivência dentro de instituições financeiras. Daí, uma outra coisa que nós fazemos no Banco Central, quando a gente faz o processo de supervisão. Conheça seu cliente, isso é básico. Isso é básico. Conheça seu empregado. Você tem que acompanhar o comportamento do seu empregado. Conheça seu parceiro, porque às vezes isso acontece por meio de parceiros com qual a instituição financeira trabalha. Enfim, tudo isso para depois chegar aqui no final e falar, gente, a gente nos processos de conversa com as instituições financeiras, a gente sempre fala para as áreas de PLD e as áreas de fraudes conversarem, porque há uma interposição muito grande em termos de procedimentos de monitoramento. Muito do que a gente fala de monitoramento de operações para prevenir, para detectar operações atípicas de lavagem de dinheiro, é muito parecido com o que acontece no mundo de fraudes. Não é a mesma coisa, mas há áreas de sobreposição significativas. O conheça seu cliente é fundamental. Isso a gente sempre fala. Conheça seu cliente sempre com uma abordagem baseada no risco, ou seja, clientes de perfil de risco menor não precisam ter o mesmo grau de obtenção de informação, de qualificação de clientes de alto risco. Mas é fundamental você blindar a sua instituição, mitigar o risco. A gente não fala zerar, esquece, não existe essa coisa de minha instituição financeira não vai ter fraude, não vai ter lavagem de dinheiro. Você mitiga o risco dela ser utilizada. Então, esses procedimentos são fundamentais. Conheça seu cliente, monitoramento das transações são fundamentais para você mitigar o risco de que sua instituição seja utilizada para fins de lavagem de dinheiro. E, por fim, de novo, é a segunda vez que eu falo por fim. Anteontem eu estive no painel do Congresso de PLD-FT da FEBRABAN. E eu tratei justamente, uma das questões foi justamente essa questão de como o cenário é dinâmico, como ele muda de uma maneira muito forte. A gente teve essa avaliação a gente tem uma avaliação nacional de riscos, tá? Que foi conduzida pelo
pelo Ministério da Justiça, DRCI, o Banco Central participou juntamente com o COAF, e tivemos um cenário dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Esse trabalho tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos. Ele já está defasado. Ele já não reflete a situação atual. O cenário mudou e muda de uma maneira muito rápida. Hoje, a gente já tem o surgimento, teve uma... Não vou dizer surgimento, a palavra não é surgimento, mas teve a explosão de operações suspeitas envolvendo as EFX ou FX, as antigas facilitadores de pagamento que coletam recursos para mandar para o exterior. Boa parte disso é lícita, ou seja, Netflix, quando você vai pagar Netflix, quando você vai pagar Disney Plus, Max, você utiliza essas facilitadoras para remeter recursos para o exterior. Mas o que provocou a explosão foram as bets. Acho que até vai ter um painel mais tarde falando sobre bets. Esse é outro caso seríssimo. Eu ainda tenho mais algum tempinho, né? Mas não, porque agora, se for falar de bet, é mais 2 horas. Bets é um caso seríssimo, é um problema social. Há operações com indícios de lavagem de dinheiro envolvendo as bets, sim. Não, claro, não vamos, de novo, gente, não vamos estigmatizar todo um segmento por conta de alguns atores que atuam de forma equivocada, errada, inadequada. Mas é um segmento de altíssimo risco, não tenha dúvida. E o que acontece? Como as bets estavam sediadas no exterior, isso vai mudar com a legislação, com a entrada em vigor agora em 1º de janeiro, né? Ou seja, não vai ter mais recursos para, não vai ter mais a possibilidade legal de remeter recursos para pagamento de bets, mas houve um volume muito grande de recursos transitando para o exterior, utilizando primeiro as FX, ou facilitadores, e depois mercado de câmbio, que é um mercado de alto risco de lavagem de dinheiro, pela Avaliação Nacional de Risco, e indo para fora. Instituições de pagamento, bancos digitais, mas instituições de pagamento que operam sem autorização do Banco Central. A norma permite isso, tá? A norma permite isso. Vamos aqui deixar bem claro as coisas. A norma do Banco Central estabeleceu um cronograma de processo de autorização das instituições de pagamento que vai até 2029. Então, aquelas que têm menor volume de movimentação de recursos vão passar a integrar o sistema de supervisão do Banco Central em 2029. Algumas semanas atrás, mas não foi o primeiro, mas é um esquema que chama muita atenção, no esquema deflagrado, uma operação deflagrada pela Polícia Federal que detectou a utilização de possíveis esquemas de lavagem de dinheiro do crime organizado utilizando uma dessas IPs. O que chamou a atenção? Uma IP não autorizada pelo Banco Central, oferecendo na internet, ou seja, público. Não estamos falando de dark web, não. Estamos falando de internet, sites da internet, sites públicos, contas bloqueadas, ou melhor, desculpem, contas garantidas contra bloqueios judiciais. Livres de bloqueio judicial. Deposite na nossa conta e você está livre de bloqueio judicial. Eu sou engenheiro, minha formação não é de direito, não vou dizer se isso é crime ou não, mas é imoral. No mínimo, é uma coisa imoral, né? Então, o cenário muda. O cenário muda de uma maneira muito radical, muito rápida, e por isso a gente sempre fala da necessidade, agora, para finalizar, pela 3ª vez, é fundamental. Eu falei de tudo, falei de necessidade de educação financeira, necessidade de investimento em tecnologia, mas eu não falei da coisa que é mais importante, conhecimento de risco. Isso vale para todo mundo, instituição financeira, instituição não financeira, entidade que atua no mercado de imóveis, bens de alto luxo, para qualquer um, conhecimento do risco a que você está exposto. Então, isso é fundamental. Quando eu faço uma avaliação interna de risco, entendendo a que riscos eu estou exposto pelos clientes com os quais eu opero. Que clientes são esses? São clientes do mercado de alto risco, de baixo risco? Que risco os produtos e serviços com os quais eu opero me oferecem? Com o risco que os parceiros com os quais eu trabalho me oferecem? Quando eu conheço o risco com o qual estou lidando no meu dia a dia, e risco é essa palavra mágica do sistema financeiro, né? não só dos bancos, não só das corretoras, distribuidoras, consórcios, do Banco Central também. Essa é uma palavra assim, fundamental no nosso trabalho. Quando eu conheço o risco, eu consigo desenhar procedimentos e controles adequados para prevenir
lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, da proliferação de armas de destruição em massa. Eu não entrei muito nesse tema, que foram 2 temas que foram trazidos para a pauta do GAFI, e também prevenção de fraude. A partir daí, eu conhecendo os riscos a que estou exposto, né, eu desenho processos e controles para mitigar o risco, e aí o caminho fica mais fácil. De novo, mais fácil para mitigar risco, não eliminar. Não se fala em eliminar. Isso aí é uma palavra... Quando alguém falar para vocês, nós vamos eliminar o risco da sua instituição financeira ou da sua empresa, esqueça, porque isso já começou mal a conversa, né? Bom, acho que deu tempo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Assim, eu posso ficar falando aqui 2, 3 horas. É um tema vasto, entrar por tipologias, enfim. Mas eu acho que espero ter podido passar para vocês um pouco da situação, da intersecção, lavagem de dinheiro, fraudes, enfim, e ter despertado o interesse aí para futuras conversas.